Sábado bom no Flamengo. Zenit diz sim em relação ao Wendel no Mengão. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, inscrever-se, acione o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se você deixou o like, toca aí meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Pois é, rapaz. Rapaziada tá falando, ó. Fiz as pazes com o barbeiro, tá cortado. Tô preparado para ir para os Estados Unidos para fazer essa cobertura maravilhosa para você, torcedor rubro-negro. O Flamengo treinou normalmente no CT Ninho do Urubu ontem e treina normalmente no CT Ninho do Urubu hoje, nesse sábado. Felipe Luiz terá à disposição todos os jogadores, com exceção, é claro, dos atletas convocados para suas respectivas seleções, que só voltam para o Flamengo após o término da data FIFA, que é exatamente no dia 10, pessoal. Daqui a 3 dias estará terminando aí a data FIFA, terminará a data FIFA e teremos de volta os nossos atletas, né? Depois das seleções sugarem os nossos atletas, como a gente vê sugando por aí. Na terça-feira, né, se não me falha a memória, é o jogo do Brasil diante da equipe do Paraguai, diretamente da Neoquímica Arena. Gerson deve estar dentro do campo. Aliás, o Gerson pode estar de saída do Flamengo. Tem informação aí para atualizar a galera em relação ao Gerson, beleza? Pessoal, o Jorginho, que foi apresentado, né, pelo Flamengo ontem, através das suas redes sociais, baita contratação do Flamengo, escreveu um textão emocionado sobre estar no Flamengo. E ele diz o seguinte: foi com os pés que escrevi minha história pelo mundo, em cada canto um capítulo, em cada passo conquistas. Ganhei títulos, vivi grandes momentos, mas no fundo o futebol sempre me falou numa só língua, a do coração. Passei anos longe da minha origem, mas esse jogo que me levou a destino distante também me trouxe de volta. E hoje, um dia tão especial, me sinto feliz e motivado, com vontade de um menino cheio de sonhos e uma certeza: o melhor ainda está por vir. Sou grato pela oportunidade, estou ansioso para vestir o manto e jogar no Maraca lotado. Tu és time de tradição, raça, amor e paixão. Ó meu Mengo! E agora eu sou Mengão, no melhor estilo. Ronaldinho Gaúcho botou o Jorginho através das redes sociais. Tu é time de tradição. Que saudade da arquibancada, rapaz. Mas agora tem que ir lá na imprensa, né? O Jorginho, que, cara, não tem a menor dúvida que vai ser um sucesso no Flamengo. Ele deu uma entrevista a Flá TV, além dessa declaração que ele colocou através do Instagram dele, a Flamengo TV, melhor dizendo, a Flá TV antiga, agora é Flamengo TV, e ele respondeu a Daniela Boaventura. Uma trajetória minha no futebol que começou fazia um tempo. Começou tudo lá fora já, nunca tive a oportunidade de jogar no Brasil, era uma vontade que eu tinha. Acredito que chegou o momento certo, depois de tantos anos, mais da metade da minha vida na Europa. Poder deixar a minha marca no país onde nasci, onde minha família mora, onde tenho muitos amigos, e ter a oportunidade de estar perto deles, e eles vivenciarem isso também, isso estava guardado comigo. Era algo que queria viver. Acredito que chegou o momento certo e no clube certo. Agora é só ir, falou o Jorginho. Ele comentou também sobre a expectativa. Ele que é natural da cidade de Imbituba, Santa Catarina. Alô, povo de Imbituba, Santa Catarina. Ele começou a carreira no Hellas Verona, né? Ele falou o seguinte: a expectativa é muito grande, a vontade é muito grande. A gente sabe do tamanho e a importância de jogar nesse clube e outros clubes que passei também. Tenho certeza que não será diferente aqui do que foi o meu sucesso em outras equipes, falou o Jorginho, e eu não tenho a menor dúvida que vai dar muito certo no Flamengo. FIFA anuncia pacote de novidades tecnológicas para a Copa do Mundo de Clubes. Olha aí, minha galera, a FIFA anunciou um pacote com novidades tecnológicas que prometem
transformar a experiência do futebol na Copa do Mundo de Clubes. Pedrão, como assim? O que vão inventar no futebol? Impedimento semiautomático com inteligência artificial. Como assim, Pedrão? Testada com sucesso nos torneios anteriores da FIFA, uma versão avançada da tecnologia de impedimento semiautomático será implementada para acelerar as marcações. O sistema utiliza múltiplas câmeras, um sensor dentro da bola e a inteligência artificial para rastrear a posição dos jogadores e da bola em tempo real. Em casos de impedimentos claros, um alerta é enviado diretamente aos árbitros. Em lances mais ajustados, a decisão final continua com a equipe do VAR. Enquanto aqui no Brasil, nós temos ainda o cara traçando a linha lá, a linha, né? A tecnologia da linha do gol, né? Desde 2012 a gente possui no futebol, e no futebol brasileiro nada. Esse do VAR já tem muito mais avançado e a gente não tem, né? Isso por escolhas, né? Não é nem falta de grana não, porque grana para fazer tem. Isso eu lhe garanto. Substituições digitais com tablets. O tradicional processo de substituição com placas e comunicação manual está com dias contados. Na Copa do Mundo de Clubes, as equipes terão tablets para gerenciar as trocas de jogadores de forma digital. A medida visa agilizar o processo e oferecer ao público informações claras e em tempo real sobre o número de substituições restantes para cada time, minha galera. Olha aí, né? Será que o Felipe Luiz vai pegar o tablet lá, vai mexer, papi, né? E botar lá e já vai aparecer no telão? Vamos ver, né? Essas são as novidades tecnológicas, né, para o Mundial de Clubes. Durante o programa Resenha ESPN, o brasileiro Ângelo, meio atacante do Al Nassr, revelou que Cristiano Ronaldo costuma fazer perguntas sobre o futebol brasileiro com certa frequência e Ângelo falou sobre o Flamengo, rapaz. Vale lembrar que ele saiu do Al Nassr, né? Mas no tempo que ele estava. Ele não fala que gosta de um time específico, mas ele sempre fala quando tira a camisa. Aí, mané, imagina eu na orla de Copacabana tomando uma aguinha de coco. Ele sempre solta uma resenha dessa. Fala sempre do Flamengo, Santos, Corinthians, Palmeiras. Já pensou, rapaz? Cristiano Ronaldo jogando o Campeonato Brasileiro. Que loucura que seria. Vou te falar um negócio. O cara tem 40 anos de idade e segue jogando em altíssimo nível. Fez gol agora pela eliminatória para a Copa do Mundo, pela Nations League, aliás, né? Em cima da Alemanha, né? A Alemanha estava ganhando, empatou com o gol do Francisco Conceição, e é ele que estava em cima da linha, pô, mas o cara estava ali, o cara se cuida, o cara é profissional, existe um projeto para que ele coloque os pés na calçada da fama do Maracanã, é isso que eu sei até o momento. A assessoria de imprensa dele entrou em contato com o consórcio do Maracanã, que é Flamengo e Fluminense, mais o Flamengo, e ele expressou esse desejo. O Messi tem os pés lá, por exemplo, entre outros, né, craques do futebol mundial que já aposentaram, que já se foram, e ele quer deixar essa marca registrada no Maracanã. Já poderia ficar pelo menos 6 meses aqui no Flamengo, hein? Já pensou? Que loucura! Mas vamos lá. Transferência para a Justiça Federal. Segundo o jornal Metrópolis, a defesa de Bruno Henrique pede transferência do processo do jogador para a Justiça Federal. O pedido foi feito na manhã da última sexta-feira. Segundo os advogados do atacante, o processo não pode ser conduzido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o TJDFT, pois as apostas foram feitas por empresas estrangeiras localizadas em Malta, Chipre e Curaçao. A ver quais serão. Há quem diga até que o STJD já tomou a decisão em relação ao inquérito e em breve vai comunicar ao Flamengo e comunicar também o Bruno Henrique, que até agora está prosseguindo lá a investigação, também em paralelo na Polícia Federal.
aliás, já teve a investigação, foi entregue a denúncia para o Ministério Público, cabe a ele acatar ou não. Estão averiguando. Marcos Braz, dirigente do Remo, disse que Carlinhos não aceitou o desejo de ir para Belém do Pará e jogar pelo Remo. E deseja ficar em Salvador, cidade do Vitória, na Bahia, capital da Bahia, né? Povo soteropolitano. Eu sempre tenho dificuldade quando vou falar essa palavra. No Leão, o atacante está fora dos planos. Ou seja, segue a dúvida, segue o impasse em relação ao Carlinhos, beleza? Dínamo de Moscou recusa a segunda proposta do Flamengo pela contratação do meio-campista, joga aberto pela esquerda, Roger Carrascal. O Dínamo de Moscou recusou a segunda proposta pelo meia Carrascal, segundo o jornalista Piero Sierra, né? Pipe Sierra. Na realidade, os russos não aceitam uma oferta abaixo da casa dos 15 milhões de euros, que dá mais ou menos 95 milhões de reais. O jogador já acertou detalhes iniciais de contrato com o mais querido e está pressionando o clube russo para que eles exerçam a sua liberação. O Flamengo vai levar no banho-maria, vai levar na tranquilidade, não temos pressa para pagar o menor valor possível pela contratação desse jogador que é convocado frequentemente para a seleção colombiana, é um bom jogador, tem qualidade técnica. Há muitas pessoas contestando os números dele, que não são tão expressivos assim, mas de qualquer maneira, na minha opinião, seria uma baita contratação caso o Flamengo conseguisse realizar a compra dele, beleza? Para a Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo já jogou praticamente a toalha e sabe que não conseguirá a contratação de Carrascal. A ideia é trabalhar com paciência para não cometer loucuras financeiras, né? A diretoria continuará tentando a chegada do meia colombiano, pensando no segundo semestre, que aí você tem Copa Libertadores voltando em agosto, você tem Copa do Brasil no final de julho, você tem a volta do Campeonato Brasileiro já após o término do Mundial de Clubes, você tem inúmeras competições, você vai precisar de um elenco encorpado, de um elenco robusto, naturalmente, porque senão, meu amigo, realmente vai ficar difícil a nossa situação, tendo em vista que estamos vivos nas 3 competições e como estamos, né? Passamos com muita dificuldade na fase de grupos, mas passamos, somos líderes do Campeonato Brasileiro, estamos nas oitavas de final da Copa do Brasil, teremos o Atlético Mineiro frente a frente, então tem que encorpar o elenco, tem que engrossar o caldo, porque senão vai ficar difícil, porque tem que mexer as peças, beleza? Ó, minha galera, negócio é o seguinte, hein? O Jorginho, a entrevista coletiva de apresentação do Jorginho é hoje, era até para ter falado isso antes no vídeo, mas lembrei aqui agora, às 10 horas da manhã a imprensa será liberada para adentrar o CT Ninho do Urubu, tá? A previsão é que seja 11 horas, 11h30, meio-dia, aposto que vai ser 11 horas ali, a entrevista coletiva de apresentação do Jorginho, com todos os jornalistas, posando para fotos, aquela situação toda. O treino está marcado para 9h30 da manhã, vai ser o primeiro treino do Jorginho no Flamengo. Ontem ele foi apenas para fazer exames médicos, exames físicos, né? Para assinar o contrato com o Flamengo, conhecer as instalações, elogiou, aliás, as instalações do CT do Flamengo do Ninho do Urubu, disse que é bem distribuída ali a situação, né? Tem academia, já é próxima do campo, e aí os jogadores pegam, já vão pro campo, aquela situação toda. Então já tá tudo certo, teremos a apresentação do Jorginho hoje no CT Ninho do Urubu, beleza? Em relação ao interesse do Zenit na contratação do Gerson, minha galera, que aliás saiu ontem várias informações, já não é de hoje que o Zenit perturba o Flamengo para que se realize essa contratação, né? Eles são duros na queda lá e a gente é duro na queda daqui, né? Já que não quer ceder daí, não cede daqui também. O Flamengo soltou uma nota oficial para esclarecer essas notícias do interesse do Zenit no Gerson. E o Flamengo fala:
O Clube de Regatas do Flamengo esclarece, mais uma vez, que não tem interesse em negociar nenhum dos seus jogadores nesse momento. A saída de qualquer atleta só poderá ocorrer mediante o pagamento integral da cláusula de rescisão e com o desejo do próprio jogador em deixar o clube. Qual que é o recado que o Flamengo passa com essa nota? Não queremos vender ninguém. Inclusive, renovamos recentemente o vínculo com esse jogador. Entretanto, se o Zenit chegar, pagar a multa rescisória e o Gerson, porventura, quiser deixar o Flamengo e ir para a Rússia jogar bola, nós não podemos fazer absolutamente nada. Entretanto, há a situação também que para que o Flamengo renovasse o contrato do Gerson, o Flamengo teve que ceder em baixar a multa rescisória do Gerson, que era de 200 milhões de euros. O Flamengo teve que descer para 25 milhões de euros, que precisam ser pagos à vista. Não é que o Zenit vai poder parcelar, terão que pagar à vista. O Flamengo, caso queiram contar com o Gerson, e já é um jogador de 28, 29 anos, não é que tá velho, tá no auge da carreira, mas geralmente a Europa não paga, por mais que a Rússia tenha ali parte na Europa, parte na Ásia, e está excluído do futebol europeu em função das situações que não é bom ficar falando aqui porque o YouTube não gosta. A diretoria do Flamengo não teme perder o Zenit para o Zenit ou para qualquer equipe da Europa nesse momento, porque não acreditam que nenhum clube europeu vá pagar 25 milhões de euros pelo Gerson. Embora seja um jogador de destaque aqui na América do Sul, de seleção brasileira, Gerson já tem uma idade considerada avançada para um investimento pesado do futebol europeu. Além da questão da idade, Gerson já foi para Roma e Fiorentina, emprestado, aí voltou para Roma, aí veio para o Flamengo, aí do Flamengo foi para o Olympique de Marseille, voltou, então voltou 2 vezes na Europa. Né? E tem a situação que o Zenit tem que pagar à vista. Tem que fazer igual o Flamengo foi lá no River Plate, pagou 16 milhões de dólares pela contratação do jogador, no caso do De La Cruz. Né? Entretanto, o Boto, no início do ano, falou essa pérola aqui, que eu vou reler. Faz parte de um planejamento. Temos que ter uma ideia e perceber o mercado internacional de quais jogadores podem eventualmente receber propostas irrecusáveis para nós e para eles também, e estarmos preparados para isso. Esse planejamento já está feito, não é difícil perceber quais jogadores podem ter mercado. A partir daqui, identificar jogadores que possam suprir essas possíveis vendas e, ao mesmo tempo, sermos firmes naquilo que são os valores que achamos ser justos para alguns jogadores. Lógico, se aparecer alguma loucura, aí é outra história. Será que seria uma loucura? Apesar que aí não está mais no controle, né? Baixou a multa. Em paralelo a isso, o Pablo Rafael Rua, do Coluna do Fla, traz uma informação em relação ao Wendel. O clube russo estuda a possibilidade de investir 20 milhões de euros à vista, mais o Wendel. Tá? Ou dar o Wendel mais 5 milhões de euros. O diretor do clube russo sonha com o volante do Flamengo, que ainda não se mostrou flexível com a ideia de deixar o rubro-negro, mesmo diante do aumento salarial vantajoso na Europa. O tal do Alexander Medvedev é louco pelo Gerson e quer ver ele vestir a camisa do Flamengo lá, no Zenit. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.